Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, mais uma aula. Dessa vez nós vamos trabalhar uma aula bem curtinha falando sobre geometria molecular, que é um assunto extremamente importante para a gente dar continuidade ao estudo das isomerias. Então, para vocês entenderem as próximas isomerias, que é a isomeria geométrica e a isomeria ótica, vocês precisam saber qual é o formato dos compostos orgânicos, né? Como que os átomos se arranjam, qual que é a geometria deles nos compostos orgânicos. Vamos lá então, turma. Esse primeiro slide que vocês estão vendo aí é basicamente o resumo de tudo que vocês precisam saber da aula de hoje. Tá? Se vocês gravarem esse slide, vocês, digamos assim, vocês aprenderam tudo o que vocês precisam saber. Por quê, pessoal? Como o nosso foco na química orgânica é o carbono, tá? Existem três possíveis geometrias que o carbono pode assumir e como que a gente vai identificar? A primeira geometria, então, é a geometria tetraédrica, que vai ser a geometria que acontece quando nós temos todas as quatro ligações feitas pelo carbono como ligações simples. Tá? Então, se o carbono fizer todas as ligações simples, ele vai ter geometria tetraédrica. Caso ele faça uma ligação dupla e como consequência, né, de outras duas ligações simples, ele vai assumir a geometria trigonal plana. Caso o carbono faça uma ligação tripla ou o mesmo carbono tenha duas ligações duplas, o que é bem raro de acontecer, mas pode acontecer, ele vai ter a geometria linear, certo? Então é basicamente isso, vocês veem os tipos de ligação que o carbono faz e você saberá qual é a geometria. Eu coloquei aqui também a hibridização. Pessoal, eu não vou passar para vocês o conceito de hibridização, porque é um conceito extremamente avançado, que existe vários conhecimentos prévios de assuntos que vocês não estudaram, e eu vou acabar passando a hibridização para vocês da maneira como é passado na maioria dos materiais das escolas, que é pedindo para decorar, certo? Então, toda vez que o carbono for geometria tetraédrica, ele só tiver ligação simples, ele vai ter hibridização sp3. Caso ele faça uma ligação dupla, né, ele vai ter uma hibridização sp2. Ou caso ele faça uma ligação tripla ou duas duplas, ele vai ter hibridização sp. Certo? Então, as geometrias elas vão estar sempre relacionadas à hibridização que o carbono faz, certo? Vamos discutir cada uma das geometrias agora, pessoal, começando com a geometria tetraédrica. Vocês estão vendo aí a molécula orgânica mais simples que existe, que é o gás metano, o CH4, e aqui nessa figura vocês podem ver qual que é a geometria tetraédrica, né? Ela é uma geometria tridimensional, né? Ela ocupa as três dimensões do espaço e ela parece uma espécie de uma pirâmide, ok? E aqui, pessoal, nós temos uma representação do que seria o metano utilizando essa geometria tetraédrica, porque como ela é tridimensional e a gente vai estar representando no plano, que é o caso da tela de vocês, né? A gente adota esse recurso aqui para representar. Talvez, inclusive, vocês já tenham visto esses símbolozinhos que estão aparecendo aqui em alguns exercícios de química orgânica, tá? E o que significa esses símbolozinhos, pessoal? Eu montei aqui, pessoal, mais ou menos o que é a geometria tetraédrica, tá? Então, imaginem que essa bolinha de isopor é o carbono e cada palitinho desse é uma das quatro ligações que ele está fazendo. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte: desses quatro palitinhos que vocês estão vendo aqui, dois eu consigo colocar no plano, né? Como se eu colocasse um papel aqui, tá? Os dois palitinhos da cor de madeira aqui, ó, eles estão no plano do papel. Entretanto, ó, o palitinho verde, ele está indo em direção à tela de vocês, ele está, digamos assim, furando o plano, né? É como se ele estivesse saindo do seu celular, enquanto o palitinho preto, ele está vindo na minha direção, é como se ele estivesse entrando para trás do celular. Ou seja, das quatro ligações, duas eu consigo encaixar num plano, uma fica saindo e a outra fica entrando. E é isso que acontece aqui na tela, pessoal.
essa ligação tracejadinha aqui significa que é a ligação que está entrando, indo para trás da sua tela. Então, eu vou ter um hidrogênio que vai estar atrás da sua tela, beleza? Enquanto essa ligação em negrito, tá? Essa ligação mais grossona aqui, é a ligação que está vindo na sua direção, né? Está saindo da tela na sua direção. Então, a partir dessa representação, eu consigo passar uma ideia tridimensional dentro do papel, dentro do plano de vocês, correto? E aqui, pessoal, tem um ponto interessante, que são o desenho de algumas moléculas orgânicas e as geometrias aqui para a gente discutir. Por exemplo, esse primeiro desenho, as bolinhas pretas são carbonos. E o que está acontecendo aqui nesse primeiro desenho, pessoal? Nós temos um carbono ligado a 3 hidrogênios, que são a bolinha branca, fazendo uma ligação com outro carbono que também está ligado a 3 hidrogênios. Tá? Então, na verdade, aqui eu tenho o etano, que é o hidrocarboneto de 2 carbonos. E, pessoal, como esse carbono aqui está fazendo somente ligação simples, assim como o seu carbono vizinho, ambos estão na geometria tetraédrica. Tá? Então, tanto esse carbono da esquerda quanto esse carbono da direita só faz ligação simples, consequentemente, os dois possuem geometria tetraédrica. E é o que acontece em todos os casos aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos 3 carbonos, o primeiro ligado a 3 hidrogênios, o segundo ligado a 2 e o último ligado a 3, sendo que todos esses 3 carbonos também estão na geometria tetraédrica. E uma coisa interessante, pessoal, é que se eu fosse desenhar esse composto na fórmula de Paulzinho, ia ficar assim, né? Tá? 3 carbonos na fórmula de Paulzinho, o propano, ficaria dessa maneira aqui, ó. Se você prestar atenção, é como se você só estivesse vendo a parte preta aqui do desenho. E é o que acontece nesse último caso aqui, pessoal. Nesse último caso, nós temos uma estrutura de 6 carbonos, todos os 6 carbonos fazendo somente ligação simples. Então, nós temos o que é conhecido como hexano, certo? E vocês podem observar, pessoal, que todos os 6 carbonos estão na sua geometria tetraédrica. Então, aqui nós desenhamos o hexano. Caso eu fosse desenhar o hexano na fórmula de Paulzinho, ficaria desse jeito aqui, ó. O que lembra muito essa sequência preta aqui. Então, essas ondinhas que a gente costuma fazer remete justamente à geometria molecular dos compostos. Entendido? E a geometria trigonal plana, galera? Que é a geometria quando o carbono faz alguma ligação dupla. Tá? Então, aqui nós temos a geometria trigonal plana. Caso vocês não tenham entendido por que trigonal plana, porque é o seguinte, ó, observando esse carbono aqui, ó, vocês notam que as ligações, ó, se a gente for ligar só as ligações aqui, forma um triângulo, tá? E, aliás, não só forma um triângulo, como todos os átomos aí, eles estão no plano. Você não tem nenhum átomo furando o seu celular para trás ou para frente. Todos eles estão no plano do seu celular, certo? Então, a geometria desse carbono aqui, ela é trigonal plana. E essa geometria ela também vale para o outro carbono, né? Porque ambos os carbonos fazem dupla, então ambos formam um triângulo plano. A representação que a gente costuma utilizar é essa aqui que vocês estão vendo, né? Tá? Então, nós temos aqui, ó, a nossa geometria trigonal plana. E a gente vai utilizar muito esse desenho na nossa próxima aula, que é a aula sobre isomeria geométrica. Tá? Então, sempre que o carbono fizer ligação dupla, trigonal plana. E aqui, ó, nós temos uma figura. Pessoal, esse composto que vocês estão vendo desenhado aqui é o seguinte, ó. A gente começa com um carbono ligado a 2 hidrogênios, certo? Ó, 2 bolinhas brancas. Logo em seguida, temos uma dupla ligação com outro carbono, sendo que esse outro carbono está ligado somente a um hidrogênio. E, por fim, esse último carbono liga ao terceiro carbono, que está ligado a 3 hidrogênios. E o que está acontecendo nesse caso, pessoal?
Esse carbono aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho, ele tem a geometria trigonal plana. Por quê? Porque ele é um carbono que faz uma ligação dupla, tá? Então, esse carbono vermelho é trigonal plano. Esse carbono que eu estou marcando de verde, se você prestar atenção, todas as ligações dele também é trigonal plana, certo? Entretanto, o último carbono, que eu vou marcar aqui de laranja, tá? Esse último carbono, ele só faz ligação simples. Esse último carbono está na geometria tetraédrica. Então, nessa molécula, nós temos 2 carbonos na geometria trigonal plana e nós temos um carbono na geometria tetraédrica. Entendido? Deu para visualizar como que seria a forma dessa molécula? E um caso interessante, pessoal, que eu resolvi ressaltar aqui, é o caso do benzeno. Porque o que acontece no benzeno? No benzeno, todos os carbonos estão fazendo uma ligação dupla e 2 simples. Todos os carbonos, eles são trigonal plano, tá? E como todos os carbonos são trigonal plano, ó, essa aqui é a geometria do benzeno. Pode prestar atenção, ó, estou desenhando aqui alguns triângulos para vocês observarem, tá? Então, esse aqui é o formato do benzeno. O benzeno ele é uma molécula plana, certo? E para finalizar, o último tipo de geometria que nós temos é a geometria linear. Ela vai acontecer, então, quando o carbono ele faz uma tripla ligação. E aí, pessoal, o que acontece? Ó, os 2 carbonos estão fazendo uma tripla ligação, um hidrogênio para cada, e você vai ter, então, todos os átomos numa linha só. Daí vem o nome geometria linear, que é isso aqui, né? Tá? Todos os carbonos numa linha só. Lembrando, então, que isso vai acontecer sempre que ele fizer a ligação tripla ou você tenha 2 ligações duplas no mesmo carbono. Aqui nós temos um exemplo. As ligações aqui elas não estão muito claras, mas a gente consegue identificar pela geometria, porque olha só, o primeiro carbono ele está ligado somente a um hidrogênio, ó, somente uma bolinha branca. E aí ele se liga a outro carbono, certo? Para que esse carbono tenha 4 ligações, por mais que esse desenho não tenha deixado muito claro, isso aqui é uma ligação tripla, tá? Para que esse carbono esteja fazendo 4 ligações. O próximo carbono aqui, ó, ele não liga a hidrogênio, não tem nenhuma bolinha branca, tá? Ele vai se ligar, então, ao outro carbono, esse aqui. Esse outro carbono está ligado a 2 hidrogênios. E esse carbono que eu acabei de desenhar liga-se a um último carbono que vai estar ligado a 3 hidrogênios. E o que a gente consegue observar da geometria aqui, pessoal? Bem, o primeiro e o segundo carbono eles estão tudo numa linha só, né? O primeiro e o segundo carbono, que são esses 2 que eu estou marcando aqui, ó, eles estão envolvidos com a tripla ligação, consequentemente eles possuem geometria linear. Agora, os 2 últimos carbonos, tá? Vocês conseguem perceber que eles estão formando uma figura tridimensional. Por quê? Porque esses 2 últimos carbonos, por só fazerem ligações simples, eles possuem geometria tetraédrica, beleza? E é o que acontece nesse caso aqui também, ó. A gente começa com CH3, que é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Falta só uma ligação, então ele vai fazer uma ligação com esse carbono do meio aqui, tá? Esse carbono do meio tem uma geometria linear com o seguinte, e bem, ele não tem hidrogênio. Para que ele faça as 4 ligações possíveis, essa ligação aqui tem que ser uma ligação tripla, certo? E aí aqui, o último carbono liga no... O penúltimo carbono liga no último, né, que está acompanhado de 3 hidrogênios. Os carbonos que eu estou marcando de vermelho possuem a geometria linear, enquanto os outros carbonos aqui, ó, que eu estou marcando de laranja, vão possuir a geometria tetraédrica. E, para quem tenha ficado na dúvida do que ia acontecer, pessoal, caso o carbono faça 2 ligações duplas, que é o caso desse carbono aqui, ó, tá? Ele vai ter geometria linear também, ó. Observe que os 3 carbonos aqui estão numa linha só, certo? E os outros 2 carbonos
que eu estou marcando de verde, eles fazem uma dupla e o resto simples, tá? Então, os outros 2 carbonos que eu marquei de verde, eles têm a geometria trigonal plana, tá? Então, ó, aqui ó, nós temos a geometria trigonal plana e o outro carbono ele está torcido, por assim dizer, né? Mas ele também estaria formando um triângulo, só que desse caso aqui um triângulo que está deitado, né? Dentro do celular de vocês, tá? O carbono do meio linear e os outros 2 trigonal planos. E aqui um exercício para a gente praticar. É um exercício que pede para nós dizermos qual que é a geometria de todos esses carbonos aqui. E aí, turma, para a gente facilitar o processo, eu vou nomear esses carbonos aqui, ó. Eu vou atribuir uma letra para cada um deles. E vamos começar aqui. Eu acho que o jeito mais rápido e fácil de fazer isso é a gente determinar a geometria e procurar quem tem essa geometria. Por exemplo, quem tem a geometria tetraédrica? Eu vou ter que olhar nessa estrutura só carbonos que só façam ligações simples. É o caso do carbono A? Sim. Tá? O carbono A ele só está fazendo ligação simples. É o caso do carbono B? Também. Tá? São 2 com cada carbono, 2 com hidrogênio, só tem ligação simples. É o caso do carbono C? Não. Tá? O carbono C ó, ele está envolvido com uma dupla ligação com O, não é o caso do C. O D também está envolvido com dupla ligação, não também. O E está envolvido com dupla, não é tetraédrico. O F é tetraédrico. Tá? O F ele só faz ligação simples. O G faz tripla, não. O H faz tripla, também não. E o I, que é o último carbono, se você prestar atenção, o carbono I só faz ligação simples. Então, de toda essa estrutura que eu passei para vocês, tetraédrico é o A, o B, o F e o I. Outra geometria que nós estudamos é a trigonal plana, que é quando o carbono faz uma ligação dupla, que é o caso do C, né? Olha só, pessoal, o C faz uma ligação dupla e as outras simples. Então, essa ligação dupla não precisa ser C com C, tá? Pode ser dupla com qualquer outro átomo. É o caso, além do C, é o caso também do D. O D, ele faz dupla, simples com H e simples com outro carbono. Então, ele faz uma dupla, ele é trigonal plano. Também é o que acontece com o carbono E. Né? Ele faz uma dupla ao seu lado esquerdo, uma simples aqui ao seu lado direito e uma simples acima. Já o G e o H não, né? Por quê? Porque não é dupla, é tripla. Então, pessoal, só sobrou o G e o H. E a gente sabe, então, que o G e o H terão geometrias lineares. Facinho de identificar isso? E para a gente finalizar aqui, galera, vamos fazer o exercício 2, que é idêntico ao exercício 1, com a diferença que está na fórmula de pauzinho, que acaba complicando um pouquinho mais as nossas vidas, porque a fórmula de pauzinho ela não deixa muito claro todas as ligações, ela acaba omitindo as ligações com hidrogênio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui as 3 geometrias, igual nós fizemos no exercício anterior. E vamos nomear os carbonos. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aí, vamos determinar quem vai ficar com qual geometria, começando pelo carbono A. Galera, o carbono A, a gente está vendo só uma ligação dele, que é a ligação com O. Todas as outras ligações nós não estamos vendo, porque são ligações com H. E ligações com H vão ser sempre ligação simples. Ou seja, o carbono A ele só faz ligação simples, ele vai ter geometria tetraédrica. O carbono B, ele faz uma dupla aqui no seu lado direito, uma simples no seu lado esquerdo e uma simples para baixo. Então, como ele faz uma ligação dupla, ele é trigonal. E isso vai acontecer também com o C, dupla à esquerda, simples à direita, e a quarta e última ligação é com H, que não está sendo mostrado.
Então, o C também vai ser trigonal. Isso vai acontecer, pessoal, com todos os carbonos do benzeno. Como eu comentei agora há pouco com vocês, o benzeno ele possui todos os carbonos na geometria trigonal. Tá? Então, todos os do benzeno aqui eu coloquei trigonal. O H, ele faz uma ligação simples à direita, uma simples à esquerda e o resto com H. Ou seja, o resto também são ligações simples. Tá? Então, eu falei o resto com H, dizendo H sentidos de hidrogênio, né? Então, o carbono H tem geometria tetraédrica. O carbono I, dupla direita, simples à esquerda, a quarta e última ligação seria com hidrogênio, então é trigonal. E também é o que acontece com o carbono J. Ele faz uma dupla com o carbono I e as outras duas ligações do J são com H, são ligações simples. Tá? Então, essa molécula que nós temos aí, ela não tem nenhum carbono linear, 2 tetraédrico e os demais carbonos trigonal plano. Com isso, então, fechamos nossa primeira aulinha.